O pessoal tá me vendo, tá me escutando. Eu não consigo ler o chat porque eu tô com a tela inteira compartilhada, pessoal. Só me deem feedback aí se o pessoal tá vendo e tá enxergando como que tá. Eu, pra mim, aqui agora veio o vídeo. Show. Beleza, tá enxergando o PowerPoint? Tô. Organização do Trino. Hoje a gente vai falando sobre Python, linguagem R, né? E o Trinopolo é uma associação de 125 empresas de TI, né? E mais as associadas, atua em toda a Serra Gaúcha, né? Então, esse é o objetivo. A gente tem feito uma série de ações que envolvem não só empresas de TI, mas outras empresas e mais do que a Serra, né? Como esse exemplo desse evento, porque em época de coronavírus não dá para a gente ficar se reunindo, né? Então, o principal objetivo da gente fazer online é realmente a gente poder evitar aí o risco de contágio, né? Fazer a nossa parte. Patrocínio da Introduce e da Village, né? Patrocínio de gestão HDN Digital e Sicredi e apoio da Entre, né? Então, a gente já os nossos palestrantes aí, é o Perseu e o Diego, tá? Aí eu vou fazer o meio de campo aqui para a gente conseguir avançar no tema. E a gente vai estar falando aí sobre Python e linguagem R. O Diego vai falar um pouquinho agora já de entrada em linguagem R, depois o Perseu continua com Python. Acho que basicamente é o resumo da ópera aí. E é isso daí. Diego, quer puxar a frente aí? Fica à vontade. Vamos lá. Compartilhar aqui minha tela. Ok, todo mundo vendo a tela. Então, eu sou o Diego Ribeiro, atualmente com a startup Growth By, uma das associadas aí do Trinopolo. Também tem uma empresa de consultoria de análise de dados, a Data Control Room, um pouco focada na área de marketing, mas no sentido de marketing orientado por dados, tá? Eu sou um cara que gosta de fazer bastante piada e brincadeira, e de repente vai ser algum palavrão também. Então, esqueçam o mensageiro e olhem para a mensagem. Para a gente já entrar nessa discussão Python e R, eu vou trazer aqui uma brincadeira que foi feita lá num dos cursos que eu fiz com o pessoal do Instituto Capra. Eles compararam R com Python como se fossem super-heróis. Então a gente fala que o R ele é mais como se fosse o Batman, que ele precisa de um trabalho mais detectivo, ele tem a Batcaverna, ele trabalha mais com inteligência, astúcia. O Batman tem o cinturão, então a linguagem R ela precisa dos pacotes que apoiam a linguagem, o Base R, né? E ele seria mais cérebro que músculo, então a gente precisa pensar mais o que está fazendo do que ir executando. E o Python como se fosse o Superman. Ele é mais poderoso, ele tem mais força, ele é mais elegante, mais bonito, mais versátil, e ele tem mais músculo que cérebro. Talvez tenha um pessoal aqui da comunidade R acompanhando, que eu fiz um convite lá nos fóruns que eu participe, e o pessoal possa não gostar muito do que eu vou falar agora, mas o R, a minha visão pessoal, né, é que ele não deveria ser chamado como uma linguagem de programação, porque ele foi criado por estatísticos para fazer análise de dados. Então ele é uma linguagem para análise de dados. Já o Python não, o Python é uma linguagem de programação que recebeu pacotes como o NumPy, o Panda, Scikit-Learn, que se equiparam à análise de dados que o R é capaz de fazer. Então, eu adoto muito essa postura de que o R é para análise de dados. A gente consegue construir plataformas para análise de dados, mas a gente não faz programas, a gente não faz sistemas com R. Dá para fazer, o pessoal da comunidade faz, mas passa muito trabalho, passa muito perrengue. Eu mesmo na Growth By, agora a gente está passando alguma parte de integrações, e com R não é simples. Então a gente está até analisando dentro da startup de poder fazer algo que o mundo está fazendo, que é fazer um sistema híbrido entre R e Python. O Python ajudando na parte de programação, integrações, e o R fazendo a parte inteligente, né? Rodando assim. Um comparativo, assim, a curva de aprendizagem do R é muito mais fácil, então, para quem nunca teve contato com programação e vai partir para essa parte de análise de dados, ciência de dados, o R é mais fácil de aprender. Agora, quem já era programador, já mexia com outras linguagens de programação, é muito mais fácil e mais simples já trabalhar com o ambiente do Python.
Então tem essa questão. As outras coisas todas são um pouco mais equivalentes, assim, né? Recursos de análise de dados, o R é um pouco melhor, mas o Python já está bem mais avançado também. O R com o pacote ggplot tem mais recurso gráfico que o Python, mas o Python está crescendo. O Python sim, sempre vai ser muito mais veloz que o R, porque justamente é uma linguagem de programação, né? E a integração do Python é muito mais fácil do que o R. Aqui para trazer umas provocações, né? Então, a gente já fazer uma análise aqui, né, de cruzar os dados. Então, aqui é como é que os próprios usuários das linguagens se enxergam, né? Então, eu, como programador de R, com R, me acho um cara como um Matrix, assim, né? E o pessoal de Python ali, acho que as imagens falam por si, né? É uma brincadeira. Aqui são outras linguagens para análise de dados, tá? O Stata, o SAS, o SPSS. É só para a gente fazer um pouco de provocação aí para o Perseu depois poder rebater ali o que é o pessoal do Python se vendo como Python, né? E se fossem programas estatísticos, né? É isso que eu falei um pouco do R dos pacotes. Quem assistiu o Mad Max, né? Tem ali, o R é esse negócio que é tudo meio adaptado, tudo feito meio capenga, às vezes funciona, às vezes não funciona, que é para tentar resolver o problema o mais rápido possível. E aqui, nessa brincadeira, eu quero destacar a questão do Excel, né? O Excel ele é uma excelente ferramenta, Microsoft desenvolveu o Power BI, está avançando muito no Power BI, já é líder na questão de BI. Existe realmente essa migração, porque a quantidade de conjuntos de dados que a gente começa a analisar são muitas linhas. Eu tenho trabalhado em projetos onde é 1 milhão de linhas. Se eu abrir um CSV no Excel com 1 milhão de linhas, ele trava, ele não funciona mais, você pede para calcular empresas todos os dias. Quem não acessou o Facebook ainda hoje, né, e eles analisam os dados, nós somos realmente... ele passa por duas fases, tá? Antes desse cara, que ainda está vivo, é um cara muito ativo na comunidade, é o Hadley Wickham. Ele é considerado um deus, assim, dentro da linguagem R, porque existe o R antes do Hadley e o R depois do Hadley. Ele desenvolveu esse sistema de pacotes, chamado Universo Tidyverse, que são essa série de pacotinhos ali, dplyr, ggplot2, knightr, Brum, rmarkdown, todos esses que estão ali do lado foram desenvolvidos por ele, tá? E ele reuniu isso dentro desse pacote Tidyverse, que é específico e ajuda muito no processo de limpeza de dados, tratamento de dados. Eu participei de um projeto numa grande empresa aqui, eles estavam com dificuldade lá num modelo que eles estavam desenvolvendo estatístico para prever o churn de funcionários, e para colocar em produção o Python vai ser melhor, mas quando eu cheguei lá para ajudar no projeto, para limpar e preparar os dados para entregar por um algoritmo de inteligência artificial, eu fiz isso de uma forma muito rápida, muito simples, com limpeza de código, com sintaxe melhor, utilizando o Tidyverse. Então, nesse sentido, eu acredito que o R seja muito melhor que o Python no sentido de preparação de dados para colocar em produção depois o algoritmo. A parte ainda de testar qual o melhor algoritmo vai definir melhor qual é o algoritmo que eu vou usar de inteligência artificial. Eu acho que essa parte de testagem, o R ainda é melhor também que o scikit-learn com o pacote Caret, que não está aqui porque é feito por outra pessoa. Mas enfim, aqui eu vou convidar o pessoal agora a gente fazer uma rápida programação em R sem necessariamente precisar digitar códigos. Então o R é isso. O que a gente está vendo aí na tela, tá? É um dataset. São dados sobre países, expectativa de vida e a renda per capita, tá? Então a gente tem o continente, a gente tem o ano que está sendo feita essa coleta de dados, a quantidade da população, a expectativa de vida, tá? Então isso é são dados, é um dataset, e a gente vai criar uma análise usando linguagem R em cima desse dataset. Linguagens de alta programação, né? São como verbos em inglês, uma conversa com o computador em inglês. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, esse aqui são os verbos. Lembra que eu falei antes dos pacotes, né? Então, a gente está usando ali o Gapminder, que é aquela base de dados, e o Tidyverse, que eu falei do Hadley, tá? Então, o que vocês acham que esse código tá fazendo, tá? Vou dar uma ajudinha aí para quem tiver Gap em inglês, como eu.
eu fui lá no Google Tradutor e trouxe ali. Então a gente vai usar um group by, que significa agrupar, um select, que é selecionar, mutate é um verbo que a gente não conhece tanto, mas é um modificar, e um filter, que é um filtro, filtrar. Tá? Então a gente vai aplicar essa série de verbos em cima do Gapminder. Tá? O Gapminder, vejam que é a primeira linha lá, né? Então, em cima daquela base de dados, a gente vai aplicar isso. Então, eu vou agrupar por country, selecionar country, year e life e expectativa de vida, né? E é ali que eu vou estar fazendo uma mudança. Então, aqui é um cálculo, tá? Então, ele está tentando fazer qual é o ganho de expectativa de vida. Ele está dizendo que eu pego a expectativa de vida e diminuo pela primeira linha da expectativa de vida. Isso ele me dá um ganho. Qual o incremento que eu tenho nisso? E depois ele está filtrando por anos que sejam menor que 1963. É isso. Enfim, tá? Então, aplicando esse código naquela base de dados, a gente chega a esse resultado. Tá? Aí vejam que a gente tem na coluna year só anos abaixo de 1963. Então ele pegou por cada país, que ele agrupou por país, né? Então ele pegou a expectativa de vida e foi feito os ganhos. Então a gente vê aqui de 1952 para 1957, a gente teve um ganho de 1,53 na expectativa de vida. Para 1962 a gente tem 3,20 em relação a 1952 e assim ele vai indo. Então vejam que é muito fácil a gente entender a sintaxe do código com essa questão do inglês e dos verbos, tá? Esse é o universo Tidyverse, muito fácil a gente conseguir fazer. E aqui tem algumas coisas que eu falei que são algoritmos de machine learning e um pouquinho de inteligência artificial, tá? Que existe uma discussão aí, né, sobre esses subcampos. São algoritmos que já tem implementado no R, a gente pode fazer essa testagem, essa modelagem em R para depois colocar isso em produção em Python. Eu defendo muito essa visão híbrida. E até vou trazer aqui uma informação sobre aqui, ó. O Hadley Wickham, tá, e o McKinney, que é o criador do pacote Pandas da linguagem Python, eles já estão conversando e tentando fazer um momento híbrido das duas linguagens, fazer uma união delas, tá? Depois eu posso disponibilizar esse artigo aqui. Esse artigo já é mais velho. Qual é a data aqui? Acho que é 2018, finalzinho de 2018. Tá? Então existe essa iniciativa dos dois caras das duas grandes linguagens, né, de realmente fazer essas duas linguagens começar a conversar. Esse aqui é o livro do Hadley, onde ele explica todo o funcionamento do Tidyverse, e aqui embaixo vocês podem ver que tem um link, e esse livro é disponibilizado digitalmente, então quem não tem esse hábito de ter o livro físico, esse apego como eu tenho de ter o livro, pode acessar aquela página, tem todo o livro ali online disponível. Existe muito recurso para aprender a linguagem R, tá? Em site, em blogs, no Twitter, enfim, onde tu quiser aprender sobre R tem comunidades no Face, comunidades no WhatsApp, então é muito fácil, muito simples aprender a linguagem R. Aqui é a mensagem que o Capra fala, né, que se o presente ele é digital, como a gente está fazendo agora, né, época de coronavírus a gente está digital, o futuro inevitavelmente será analítico. Eu poderia depois tentar fazer toda uma análise sobre qual foi o momento de pico que deu no webinar, que caiu o pessoal, qual o minuto que eu estava falando tinha mais pessoas assistindo, quantas pessoas existiram, enfim, eu poderia fazer toda uma análise dessa conversa digital que a gente está tendo. E também defendo o lema que eles têm lá, né, de que a gente gosta de torturar os dados até que eles confessem. E é mais ou menos isso que eu tenho de apresentação. O pessoal quiser entrar em contato comigo aí, estou disponível em praticamente todas as redes sociais. E então é isso, o R é muito melhor que o Python para análise de dados. Para colocar em produção, eu deixo a palavra ao Perseu aí para falar sobre o Python. Eu imaginava que essa frase ia vir. Muito bom, muito bom. Beleza. Então, Perseu, puxa aí o teu assunto aí, cara.
Tu tá mutado, lembra disso que... Ah, bom, agora entendi. Muito bem. Muito bela essa apresentação. Eu não fiz nada tão bonito quanto ele. A gente não fiz nenhuma apresentação, nada, por causa que pensei que ia ser algo mais conversa, diálogo e tal. Mas eu vou tentar improvisar algo aqui. Tá, deixa eu ver se eu consigo... Bom, deixa assim mesmo. Deixa todo mundo aí na tela. Vamos lá. Eu acho que ele já perdeu a batalha só porque ele disse que o Python é linguagem de programação e R não. Então eu já vou ficar aqui, ó. Tô safo, então essa batalha já tá perdida pra ele. Mas, vamos lá. Eu não sei quem conhece Python aí do chat todo. Tem 30 pessoas online, tá maneiro. Não sei se eu podia falar, o Charlie falou, não sei se o Charlie queria... Posso falar? Então tá bom. Tá, então, assim, o Python, eu não vou bater tanto na parte de data science, porque não é minha especialidade. Vou acreditar em tudo que o Diego falou. Então, Python é melhor por causa que Python é a linguagem de programação. Mas o Python ele tem muito diferencial na área de que a gente trabalha, assim. Tipo, eu acho que a gente tem que fazer muito sistema ainda. Tem muita coisa de data science pra gente fazer. Mas tem muita coisa maneira que dá pra fazer com Python que não dá pra fazer com R. Pelo menos eu acho. Tu me diz aí se tu consegue fazer um aplicativo de celular com R. Daí tu pode me dar uma chapuletada e dizer que dá. Mas eu vou dizer que com Python tu consegue. Uma plataforma de análise de dados com o pacote Shiny, ela é altamente responsiva. A partir do momento que eu publicar ela se adapta até o celular. Mas ela não é um aplicativo. Com o pacote Kiwi a gente consegue fazer aplicativo. A gente consegue fazer API REST, a gente consegue trabalhar com site, com aplicação, a gente consegue trabalhar com command line. Eu vou concordar que pode ser que para quem vem de análise de dados, o Python ele tem uma curva de aprendizado razoável, por causa que tu tem que aprender a lidar com terminal, tu tem que aprender a lidar com command line. É muito bom tu saber usar Linux para o Python. Apesar do Python, nas versões 3, ele rodar muito bem no Windows. Ele já tem dentro do pacote de instalador dele, já vim com o sistema de configurar o Python no environment do Windows. Então tu consegue abrir o CMD e dar um Python e fazer rodar que nem tu rodaria no terminal do Windows, do Linux. Ele tem muita coisa interessante nessa parte. Tá? Tu consegue fazer sites, sistema de testes, tem muita coisa que tu tem um aproveitamento muito bom e a curva de aprendizado dele para te botar uma pessoa para trabalhar que já seja programador, tipo eu trabalhei com PHP por uns 3, 4 anos, daí eu fui trabalhar com Python, tá? Os últimos anos eu trabalhei bastante com Python e eu converti praticamente todo o conhecimento que eu tinha de Python de PHP para Python. Então é bem tranquilo de tu migrar de uma tecnologia para Python. E ele tem muito recurso bacana. O que mais que eu posso falar de comparativo aí bacana? Só até falando um pouquinho enquanto pensa aí, uma coisa que é interessante, que é diferente, é que a maior parte das pessoas estão acostumadas com as linguagens mais tradicionais, que são mais encaixotadas, né? Então, quando tu pega Python ou tu pega R, a linguagem é expansível, né? Então, o número de bibliotecas que tem para Python é monstruoso. Então, tipo, algo que não se fazia até ontem, que não existia na linguagem, um louco vai lá e inventa uma função e coloca num repositório e todo mundo tem a função. Nos dois casos, isso é uma verdade, né? É um novo paradigma, né? É uma nova forma da gente pensar a programação, né? O Python, o R hoje, atualizando aqui no site, ele está com 15.384 pacotes. E esse número só cresce a cada dia. Então, realmente, como o Charlie falou, é muito expansivo, é muito alto. E nesse ponto eu vou concordar e fazer o apelo de que realmente a gente migre muitas coisas, as aplicações que a gente faz para o Python. Porque quando a gente começar a colocar inteligência artificial e outras coisas, dá para fazer data science, dá para fazer algoritmos de inteligência artificial no Java, dá, mas vai passar um trabalho absurdo. Então, se a base já estiver no Python, eu acho que a gente vai conseguir aproximar mais para onde está indo o mundo, né? Uma coisa também que dá para nós falar bastante sobre o Python é da comunidade, que a comunidade Python é gigantesca, a gente está sempre construindo muita coisa.
A questão de tu poder aprender com outras pessoas, sabe? A gente teve há pouco tempo aí o PyCaxias, a gente pode falar muito da comunidade Python, mas vamos tentar falar mais da linguagem. Então, a gente tem integrações, o R ele integra muito bem com o Python, até acho que foi o Diego que me passou um conteúdo que eu consigo rodar comandos R dentro do Python. Vamos falar do Jupyter Notebook também. Se a gente fala de ciência de dados e não falar do Jupyter Notebook, a gente está fazendo um sacrilégio aos cientistas de dados aí. Então, o que é o Jupyter Notebook? O Jupyter Notebook é uma iniciativa que iniciou dentro do Python, dentro do IPython, que ele era o IPython, que era um terminal mais poderoso que o terminal interativo do Python. Ele virou o IPython Notebook e depois ele virou o Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook vem de Julia, Python e R. Por incrível que pareça, isso é uma sigla, Jupyter. Mas é isso mesmo, é de Julia, Python e R. O Julia, em particular, eu conheço muito pouco, mas teve uma palestra de Julia num evento que eu fui ano retrasado, na Python Sul, em Floripa, que fala sobre os tipos as tipagens do Julia é muito boa. Apesar que as tipagens do Python também são bem legais. A gente tem muita coisa legal e ainda tem a extensão delas com o Scikit-learn. Tu consegue ter arrays específicos do Pandas, com otimização de memória, com uma performance muito boa, e tu consegue usar isso dentro de um sistema normal. Eu estou fazendo um sistema web, quero fazer um gráfico. Eu consigo importar o Pandas, fazer o Pandas exportar uma imagem e plotar para um site direto. A ggplot é muito simples para fazer isso. Vai fazer gráfico, faz no R, pelo amor de Deus, não. Mas me deixa fazer os meus gráficozinhos aqui no Pandas, tá bonito aqui. Fica maneiro, fica aquele quadradinho, aquela imagem JPEG colada dentro do HTML lá. Brincadeira. Mas tem muita coisa que dá pra fazer, que tu consegue integrar. E isso que é o legal o diferencial que eu vejo do Python de qualquer outra linguagem. Agora não só batendo no R, vou bater em todas. Se é pra arrumar briga, vamos arrumar briga valendo. Isso aí. É assim, é que o Python tu consegue integrar com tudo. Tu consegue facilmente circundar um sistema com o Python, fazer uma comunicação por diversos tipos de protocolo, por API, por não, tu pode fazer por socket direto, dá para te integrar muito fácil, e ele é como se fosse brincar de Lego. Então, eu tô aqui fazendo um serviço web, né? Um serviço desktop lá, tô fazendo um serviço, preciso fazer isso aqui virar web. Beleza, eu desacoplo o serviço, boto uma interface desktop, boto uma interface web, eu consigo brincar com o meu código de um jeito muito simples e muito fácil. E nessa onda de microserviço, então, o Python se encaixa fantasticamente. Tanto é que tem muita gente que adota o Python por causa disso, que tu cria um monolito, separa em microserviço, tu consegue ir escalando e separando e mutando a linguagem de um jeito muito bacana, sabe? Então eu tô tentando defender aqui. Eu acho que o R tá saindo aí meio mal aqui, só pra avisar, tá? Aí, o Diego, liga tua câmera aí, pessoal, te ver que tá todo mundo... não tá vendo aí. Como que vocês têm percebido, eu acho que é uma coisa relevante, o crescimento dessas duas plataformas nos últimos tempos, tá? Porque quando a gente fala de mercado, a gente precisa de evolução desse negócio, né? E como é que vocês estão vendo isso? Inclusive isso que o Perseu falou do Jupyter, né? Existia uma grande expectativa em relação à linguagem Julia, e ela não se tornou tão relevante por isso, porque o R e o Python realmente começaram a avançar. O R vem crescendo muito, muito, muito. Eu não acho, como o pessoal defende lá na comunidade e tudo mais, que ele vai, né, igualar ou ultrapassar o Python. Eu acho que ele vai ficar nessa parte de prototipagem, modelagem para algoritmos de machine learning. Quando for colocar em produção, vai para o Python. Então, a linguagem, sim, ela era uma linguagem acadêmica, que estava dentro dos cursos de estatística, dentro das faculdades, e hoje ela está chegando em empresas como eu coloquei ali, empresas como a NASA, a Facebook, tem eu aqui em Caxias, muito no Rio de Janeiro, o pessoal está usando muito isso aí, né? Eu tô meio sozinho aqui em Caxias, o que eu posso fazer, né? Até o cara que eu convidei aqui, que é meu aluno, não pôde estar online.
E até eu mostro isso em algumas apresentações que eu fiz nas universidades, que lá em 1995, quando eu entrei para o curso de análise de sistemas, eu comecei a procurar pessoas em Caxias que programassem em R e não encontrei, continuo não encontrando, infelizmente, né? Então existe uma comunidade forte online, mas presencialmente aqui eu sofro esse processo. Mas eu vou a seminários no Rio, então realmente ela está tendo um crescimento, mas eu não acho que o R vai chegar a fazer programas. Ele vai continuar no patamar das dados. Sabe que eu enxergo que é mais ou menos o analista de sistema, ou o desenvolvedor, ou o cientista de dados, né? O cara tem que se virar com mais de uma ferramenta, né? Não adianta... Uma coisa que nos Estados Unidos me chamou muita atenção, que eu perguntei pro cara, tá, com que linguagem tu programa? E o cara não entendeu a minha pergunta. Tá, isso para mim foi marcante, porque pro cara não existe isso de, eu programo em C#. Não, eu programo na linguagem que for o projeto e a linguagem que for mais aderente para o projeto. Isso. Sabe, a gente às vezes, principalmente nessa região, a gente tem muito forte isso de ser a minha linguagem ou a linguagem da empresa, né? Em realidade, a linguagem é do projeto e vamos embora, né? O professor do portal, para quem quiser aprender Data Science, né, Data Science Academy, onde eu fiz a minha formação em cientista de dados, ele bate muito nesse ponto, né, reforçando o que o Charlie falou. Não se apegue à ferramenta. O cientista de dados tem que resolver problemas de negócio. E você tem que saber usar a melhor ferramenta para resolver de forma mais assertiva o problema de negócio. Então, por exemplo, que eu falei da GrowthBuy, né? A interface dela, eu estou com certeza partindo para Django, para usar Python, para poder integrar melhor ali com os sistemas de CRM que eu estou fazendo. Isso está no nosso pipeline de desenvolvimento daqui para frente, né? Mas a parte estatística que eu faço lá para o marketing, com R é muito mais fácil. Então, realmente vai para uma plataforma híbrida. E eu não preciso ficar apegado, eu fiz tudo isso em R, que bonitinho. Não, cara, eu preciso resolver meu problema do cliente. Eu preciso integrar com o PyRun e o Python é melhor para isso. O que eu posso fazer? Aí, ó. Já chegamos a um consenso, então a batalha está vencida? Não, não me faça gráfico com pandas, pelo amor de Deus. Não, mas, ó, tá, vamos lá. A gente tá brincando com... É por causa que o nome ficou bem propício. A Python versus R, seria legal Python e R, alguma coisa assim. O nome nos botou um contra o outro, mas vamos lá, vamos concordar que todo desenvolvedor tem que ter isso no seu mindset. Que ser programador não é batalhar por ferramenta. Deixa para as empresas brigarem. Eu não sei quem é que está por trás do R. O R é só da comunidade ou tem alguma empresa por trás? Ele teve uma forte aderência, né? Existe o R-Server, o Microsoft pegou ele também, e o pessoal do Oracle também está subindo um servidor, mas ele é mantido ainda pela comunidade R. Pela comunidade, tá, show. O Python também é mantido pela comunidade, por isso que a gente até é um pouco diferente, não precisa brigar tanto pelo Python, a gente só fala e tal. Mas tu vai pegar linguagens como o Go hoje já está mais livre, mas tu fala do Dart, tu fala do C#, tem grandes empresas por trás, e nós, como desenvolvedor, teríamos que deixar as empresas brigar, não a gente brigar, né? Uhum. A gente tem que fazer as melhores soluções e temos que entregar valor, pagar os nossos boletos aí, que é bem importante. Mas sim, hoje a gente tem toda essa mentalidade de entender que todas as ferramentas elas têm que trabalhar juntas e se conciliar. O Python tem seus problemas também, tá? Eu vou ter que dar um braço a torcer aqui, porque eu tenho que levantar o que é verídico e o que não é. O Python ele tem problema de paralelismo, por exemplo. Se tu for trabalhar com grandes volumes de paralelismo, tu vai ter alguns problemas ali com as threads por causa da Global Interpreter Lock lá que ela tem. O Python hoje rodando dentro do Java, para vocês terem uma noção, o Python dentro do Java, o Jython, ele é multiparalelo. Ele é paralelismo, funciona tri bem, muito mais performático. Mas a implementação do Python com o PyPy, que é o Python em Python, ou com o Cython, que é o Python em C, eles têm um certo problema ali com a Global Interpreter Lock. Ele funciona um pouco diferente. Então, pode ver que até as linguagens elas têm pais, né? Então, o Python ele originou no C. Então, a gente está falando lá de
múltiplas interpretações. O PHP ele roda na HVM e roda no PHP mesmo. Então tem muitas situações que a gente tem que levar em consideração antes de fazer qualquer coisa. Mas essa parte de múltiplas integrações, assim, claro, e Python é uma linguagem interpretada, né? Tu nunca vai poder bater de frente com um C, alguma coisa assim, que é jogar algo compilado, um binário já, como o Go. Eu não sei, hoje o R também é interpretado, pelo que deu pra me entender, né? Sim, sim. Tá, show. Então nós temos todos esses poréns aí, né? Mas para fazer uma aplicação e tu integrar e fazer, é perfeito. Ambas as soluções, né? Aí, lembrando que porque a gente tem uma galera que vem de ERP, né? A nossa cultura na Serra é muito forte de ERP. E aí, de modo geral, os problemas que o pessoal busca solucionar é formulário relatório, na maior parte das vezes, com um pouquinho de estatística, né? Então, sim, quando a gente vai para Python ou quando a gente vai para R, a gente está pensando em muito dado, cruzamento de dado complexo, tirar insight de dados, e aí é 80% analisar dado e 20% programar, né? Que o pessoal não está muito acostumado quando vem do mundo RP, né? Que, não, é programar. Não, em realidade tem que analisar dado, né? É outro patamar, né, de informação que a gente está trabalhando. E eu acho que existe um gap. Então, eu já comecei assim, baixando a guarda aqui, né, para o Python, no sentido de que a gente precisa preparar os dados em R, modelar em R, escolher o melhor algoritmo, fazer toda a parte estatística, e quando isso for para produção, é em Python. Mas eu acho que o gap que a gente tem aqui, talvez eu quero levantar um pouco essa bola para o Trinopolo, como o Charlie comentou ali, que ele está desenvolvendo a Serra como um todo, né? Eu acho que Caxias está atrasado no sentido de a gente ainda não ter uma graduação de estatística. O mundo está indo para análise de dados, a gente vai precisar cada vez mais de estatísticos. Eu acho que nesse ecossistema, né, entre empresa, startup e mundo acadêmico, a gente precisa cobrar um pouco de que a gente precisa ter na nossa região, até pela qualidade de empresas que a gente precisa começar a formar estatísticos na região. Para isso, ampliar a ciência de dados aqui no nosso sistema. Pergunta do Fabiano ali, né? E os caras de RP. Fabiano, a questão do RP tem um monte de oportunidade que não é explorada, cara. O próprio exemplo, tá? O exemplo da Growth Buy ali, que diz quando o cliente está propício a comprar, quando que é o melhor momento para te oferecer um produto complementar. Esse tipo de coisa é uma carência gigantesca. Os RPs poderiam trabalhar isso. Ou acopla com uma plataforma parceira, ou tem que ter alguma inteligência. E aí é Python, aí é esse tipo de linguagem que vai solucionar o problema. Tá? Por exemplo, a questão de estoque, quando tem que repor, quando tem que comprar, estatisticamente se resolve isso de maneira simples, sem muito esforço, né? A questão é que tem que parar de pensar na programação linear e tem que começar a ter uma visão de análise de dados para conseguir tirar insights disso, né? É uma forma de pensar diferente, né? Não é só a questão de trocar de linguagem, né? Eu posso contribuir aí com essa parte do RP, porque eu trabalho muito com o sistema. Não sei se eu posso te interromper, Thiago. Vai lá. Assim, a parte do RP, a gente tem muito problema que eu vejo, assim, é a questão de que a gente quer ficar fechado num mundo só, sabe? Quanto mais o nosso sistema se integrar com outros, por exemplo, vamos pôr um RP qualquer aí que emite nota. Olha o volume de dados que tem numa nota, o volume de dados de produto, o volume de dados de tudo isso, e às vezes o RP ele não tem uma API para integrar com um sistema como o da Growth Buy, sabe? Então, ou não tem uma porta externa para algo se acoplar. Essa questão de acoplação de RPs e de sistemas é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, eu acho bem legal. O Python a gente faz bastante coisa disso, até às vezes comunica direto com o banco para criar uma camada de comunicação para esses sistemas. E daí que um pouco essas análises podem ser feitas em R e ter um relatório muito mais inteligente. Tá? Eu acho que o problema dos RPs, que eles não estão... A gente como desenvolvedor acaba tipo, eu não quero só fazer mais um RP, né? Acaba
tornando isso, parece que menor, mas na verdade o RP tem muita produtividade e tem muito conteúdo que dá para trabalhar e aprimorar os RPs, tornando eles mais abertos, sabe? Quando a gente consegue acoplar ferramentas satélites mais rápido no RP, esses RPs vão se tornar um diferencial bem grande no mercado, sabe? Essa é uma dor que a gente tem na GrowthBuy. Acho que a GrowthBuy ainda não conseguiu decolar totalmente, porque a gente depende de dados que vêm do RP. A gente é o meio do caminho, né? A gente vai pegar dados do RP, processar no R e de repente jogar no CRM. Esse é o nosso mundo ideal. E a gente não consegue avançar em algumas empresas porque a gente precisa de 3 dados, ou 5. ID do cliente, data da compra, valor da compra, que produto ele comprou e a quantidade. E para cruzar esses 5 elementos básicos, não é todo RP que tira. Se eu quero só o ID do cliente, a data da compra e o valor da compra, eu preciso, às vezes, por exemplo, tem um cliente que eu preciso cruzar 3 relatórios para conseguir fazer um que a gente precisa. E seria uma coisa simples, né? Então ele está tão engessado naquele, eu fiz esse relatório nesse formato que eu não consigo avançar. Tá aí um problema, né? Tem algumas perguntas aqui, tá? A questão lá da questão de ser especialista, né? Então o R é especializado em estatística, enquanto o Python faz muitas coisas. Ser especialista não é um ponto positivo, é a questão que estão levantando. Quem defende aí? O R, eu acho que o R não é necessariamente especialista, tá? Ele dá para fazer muitas coisas que dá para fazer com o Python, só que tu vai passar muito mais trabalho, né? Então eu acho que são os gaps da linguagem. Então não vejo ele como sendo um especialista, né? Em realidade, eu enxergo o R também como uma caixa de ferramenta, né? Tu vai acoplando coisa. Eu lembro a primeira aplicação que eu fiz em R era uma análise de Bitcoin para ver momento de entrada, né? Que momento valia a pena entrar. Cara, para fazer a conexão com as operadoras lá, com as... fugiu a palavra agora, mas enfim, com o exchange... cara, eu precisei só botar a minha chave de integração e estava tudo pronto. Uhum. Tá? Só dizer, eu quero tal moeda para baixar. E ele baixava todo o dataset assim, super fácil, sabe? Então, tipo, tu vai acoplando coisas e é muito mais fácil de fazer, né? Super simples. Para Python é a mesma coisa, porque tipo, tu não precisa reinventar a roda. Tu vai ter que achar a biblioteca que tem disponível pela comunidade que faz aquilo, né? Bem tranquilo. Um exemplo eu posso dar na parte de marketing, né? Quem trabalha com análise de sites, que é o Google Analytics, um dos serviços da Google, eu consigo ampliar muito fortemente. Hoje de manhã mesmo eu estava no cliente fazendo isso. Um código em R, onde eu cruzo o dado que vem do site com o dado interno dele. Eu subo os 2 datasets no R e desenvolvo o script ali que faz essa integração. Porque qual é o problema? Por exemplo, nem todo boleto que é gerado no site ele é pago fisicamente. Essa informação não está no Google Analytics, ela está no RP da empresa. Então, para mim, buscar o dado do Google Analytics através do pacote que foi feito pela comunidade para o Google Analytics é muito fácil. Eu coloco lá a chave, como o Charlie comentou, e o ID da vista de propriedade do Analytics, e eu busco esse dado muito fácil e simples. E existe o pacote do Google Analytics para o Python também, né? Então são 2 linguagens que trabalham bem nesse ponto. Sim, todo o pacote Google é muito bem integrado no Python. Assim, a questão de integração de ferramentas, todas elas, assim, o que tu imaginar, normalmente já tem uma API, ou então o Python ele é muito bom para trabalhar com... Eu vou ficar falando só do Python. Mas tudo bem. Às vezes eu canso de ficar repetindo a mesma palavra, mas tudo bem. Fica enjoativo, né? Mas assim, o que acontece é que quem conhece um pouco de desenvolvimento lá na parte de Linux, sabe que tinha uma regra que dizia que todo software devia se comunicar via texto. Porque texto é um padrão extremamente ótimo de se trabalhar, sabe? Extremamente ótimo foi extremamente redundante, mas tudo bem.
a comunicação com o I/O do Python, e a gente precisa, por exemplo, eu quero comunicar, fazer um script rodar e ele integrar com o outro e pegar a saída de um para rodar no outro e fazer um cascateamento, que tipo tu usa o pipe do Linux, tá? Tu usa o pipe do grep lá, tu dá um echo, daí tu dá um pipe, grep, tu consegue fazer isso muito fácil com Python. Então qualquer ferramenta dessas que tu integra, que tu consiga dar qualquer saída em texto, tu consegue capturar numa string Python, interpretar ela e dar uma segunda saída, entendeu? Isso é muito tranquilo de fazer, sabe? E claro que é bem técnico, então desculpa se eu exagerei na tecniqueza. O pessoal estava falando até, uma das perguntas que tem para baixo é a questão de geração de gráfico no R, né? Se tem como fazer os gráficos que se faz normalmente em Python. Cara, as bibliotecas são, de modo geral, a galera faz uma e depois porta para outra linguagem, porque às vezes a gente não tem o recurso no Python, mas tu pega uma biblioteca em R lá, que a maior parte das vezes são repositórios lá do GitHub, e porta ela para Python, ou porta para R, não é... O mundo não está isolado, né? É um mundo que está conectado e cada vez mais as duas vão sendo agregadas funcionalidades, não só elas, né? Todas as que são linguagens de comunidade, acontece isso, né? Como o Perseu falou antes, e aquilo que eu quis dizer ali entre o Hadley Hicklin e o McKinney, poderia estar fazendo todo esse processo e na hora de fazer o gráfico, tu está lá em Python, chama o R, importa o ggplot, faz o gráfico que você precisa fazer ali com o script do R e continua a aplicação depois no Python, sabe? E o mesmo contrário, eu preciso de uma aplicação, algo que o Python faz melhor, eu posso chamar o Python dentro da minha IDE de desenvolvimento do R. Então, através do pacote Reticulate, que é um dos pacotes que estão se falando bastante aí, que é já o híbrido, né? Então, eu acho que as duas linguagens vão começar a conversar cada vez mais. Então, o nosso papel como desenvolvedores é isso, é ter elas duas como suporte, como caixa de ferramenta para resolver um problema. E a questão do gráfico no R é que ele, tanto o R como o Python, ele segue um processo que talvez o Excel não tenha ainda tanto, que é a camada de gráficos. Então a gente vai construindo o gráfico em camadas. Começo colocando o que eu quero no eixo X, no eixo Y, depois eu vou colocando texto, depois eu vou colocando outros elementos, né? Então essa construção do gráfico em camadas é o grande diferencial das duas linguagens para outros sistemas que geram gráficos, né? Gente, a gente está se aproximando aqui da nossa 1 hora de tema, né? Então, tem duas últimas perguntas aqui, né? Como contornar essa questão do paralelismo do Python? Aí, quer falar um pouquinho? Tá. Isso aí é assíncrono. Se tu torna... Para te contornar o paralelismo, tu usa async. Daí, o Python, o async.io que a gente usa no Node, no NPM lá, ele nasceu no Python, foi pro Node, foi otimizado, melhorado, e agora está voltando pro Python melhor ainda. Então, se tu usar a programação assíncrona no Python, já vai ter um monte de recurso bacana e tu contorna o problema do paralelismo, mesmo tendo o Global Interpreter Lock lá te bloqueando numa única thread. Então, tá tudo resolvido, assim, tu consegue ter uma otimização muito boa, mesmo não tendo thread de sistema, assim. O Neto está perguntando também da questão das bibliotecas usadas, tá? Então aí depois aí no fechamento, aí, antes dos agradecimentos, aí falar um pouquinho disso também. Fala, Diego. Não, se precisar de paralelismo no R, tu chama o Python. Boa. Qualquer outra falar um pouquinho aí das bibliotecas mais utilizadas aí por vocês, tanto em R quanto em Python? Quer começar aí, Diego? Eu participei do seminário de R que acontece no Rio de Janeiro, anualmente, no período de maio, e eu participei o primeiro ano lá em 2018. E até eu ir a esse seminário, eu sempre programava com o BaseR, né? Que é a parte básica do R, os cursos que eu dei, tudo que eu fazia era assim. Chegando lá, me deparei com isso, o pessoal só falava de Tidyverse, rolou até meio que um bullying, assim, cara, se tu não faz Tidyverse, tu tá fora, nem conversa com a gente. E quando eu voltei de lá e comecei a estudar o Tidyverse, foi ali que eu consegui desenvolver a GrowthBy, que é através dos pacotes dele.
Então, aqueles pacotinhos que eu apresentei ali do universo Tidyverse, hoje eu vou começar um processo de análise de dados, ou eu vou abrir um script em R, eu chamo Tidyverse, e eu só preciso chamar normalmente Lubridate, que é para trabalhar com datas, que o Tidyverse não está incorporado. E, cara, eu não trabalho mais com muitas bibliotecas, não. O Tidyverse, ele engloba aqueles vários pacotes e resolve meu problema, assim, muito facilmente. Porque, claro, o ggplot que eu falei, o deployar, que é para manipulação de dados, fazem parte do Tidyverse. O pessoal gosta de otimizar o código, daí se eu só vou usar o deployar, eu não carrego todo o Tidyverse. Se eu só vou usar o ggplot, eu não carrego todo o Tidyverse. Mas eu chamo o Tidyverse ali e fico bem feliz. Então, quer aprender R assim, de uma maneira bem fácil e rápida, vai no Tidyverse, que é um universo fantástico para ciência de dados. Né? E aí? Python. Tá, agora é Python. Ih, ferrou. Por causa que tem mais umas 2 horas aí pra gente falar. Minha nossa. Né? Vivo o R, só Tidyverse aqui, ó. Não, porque daí a gente vai começar. Pra web, né? Tem o Flask, tem o Django, tem... Flask e Django acho que são os principais. Tem mais umas aí, mas daí deixa pra lá. Tem Tornado pra API, tem Twisted para comunicação de socket, Tornado também para sockets, para fazer WebSocket ou socket normal, comunicação com HTTP, UDP, TCP. Tem a biblioteca Requests, que é muito boa para fazer web scraping. Eu até estou estudando aqui, vou mostrar um livrinho de web scraping aqui para fazer uma propaganda. Já quero mostrar. Também. Esse aqui é bom, né? Bem bom. Tô lendo ele. Pro biblioteca é Revust, tá bom. É Revust? Ó, já surgiu uma biblioteca a mais aí, hein? Tá, daí tem... Para web scrap tem o Requests, tem o ScrapPy para fazer spiders, tem o Pandas, tem todo o scikit lá, o cara citou ali o NumPy, Matplot, Keras, PyTorch. Bom, tem biblioteca que não falta. Assim. Hoje o que eu uso mais no meu dia a dia é Python, Flask, a biblioteca Requests, uso muito Django, né? E é isso, assim, porque eu trabalho com web. Mas tu tá falando de aplicativo, daí tem o Kiwi, e o Python ele tem muita biblioteca inclusa dentro dele, que é baterias inclusas. Então tem muita coisa do kit de data, kit de um monte de coisa que já tá dentro dele que tu consegue usar lá tranquilo para trabalhar com N tipos. Datetime, Time Delta, um monte de biblioteca lá que tu consegue usar, que é bateria inclusa. Essa que é um diferencial bacana do Python, é isso. É as baterias inclusas, né? E acho que é isso. Beleza. Acho que deu pra gente dar uma abordagem legal, né, cara? Acho que deu pra falar bastante sobre as duas ferramentas. Importante a gente ter essa visão de que não tem bala de prata, não tem uma coisa que soluciona todos os problemas da humanidade, né? E não vai ser uma linguagem de programação que vai fazer isso. Mas e importante a gente pensar que esse tipo de linguagem, tanto R quanto Python, é um modelo mental diferente, né? Não adianta pensar a estratégia procedural que se usava lá atrás e organizar o dado do jeito que se pensava lá atrás, que não vai funcionar. Vai achar, pô, que estranho o jeito que os caras estão fazendo isso, né? Porque é um conceito um pouco diferente. Então, a gente tem que pensar, acho que mais nesse sentido aí, de mudar exatamente a forma de pensar, é o mindset da coisa, né? Uhum. Acho que é bem por aí. Concordo. Queria agradecer vocês aí pelo tempo de vocês. Vamos tentar salvar a gravação aqui, né? Com os contratempos que deu. De minha parte era isso. Obrigado, Diego. Obrigado, Perseu. Obrigado, pessoal aí que assistiu até o final aí. Só vou colocar meu slide aqui de novo. Então, agradecer o Trinopolo, né, pela organização, a Entre por disponibilizar infra, e também a Introduce, a Village, a HDN Digital e o Sicredi pelo patrocínio de gestão, né, os nossos palestrantes, todo mundo, tá? Então, obrigado por tudo e a gente se vê no próximo Hangout. Esperamos que não tenhamos mais contratempos da próxima vez, né? Gente, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu, pessoal. Abração. Até mais. Isso aí.